Olá, nós estamos aqui para gravar mais esse vídeo, para falar das grandes maravilhas de Deus, mas, claro, estarmos orando, esse é o propósito principal. A Bíblia, ela tem muitas e muitas orações de cada profeta, cada servo de Deus que está ali, cada homem de Deus, e foi escrita ali para que você possamos aprender a orar e orar conforme convém. Muitas vezes nós não sabemos como orar, mas não que a oração tenha uma regra. Não, oração é conversar com Deus, como eu estou falando com você agora. E você falar com Deus é você ser puro de coração, ser sincero de coração. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, todo o coração, toda a mente, né, nós vamos buscar e transformar nossa mente para falar: Senhor, eu quero só o Senhor na minha vida. E a sua vida vai ser transformada a partir do momento que você disser isso. Deus vai pegar na sua mão e vai falar: vem comigo, meu filho, vem comigo, minha filha. Eu quero cuidar de você, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, mas eu preciso que você mude o seu pensamento, porque se você estiver fazendo qualquer coisa que não agrade a Deus, Ele não vai segurar na sua mão, Ele vai te dar liberdade, porque Ele é um Deus que dá a liberdade, dá o livre-arbítrio para cada um de nós. E o livre-arbítrio está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós temos que fazer aquilo que convém, que é agradar a Deus. Okay? Eu quero falar sobre um texto aqui que está em 1 Crônicas 17, né? E fala sobre o rei Davi, né? O rei Davi. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Essa história está aqui no capítulo 17 de 1 Crônicas. Então, assim, Davi queria agradar a Deus de todas as formas, ele amava e adorava a Deus, ele fazia de tudo para agradar a Deus. Às vezes ele até errava, né? Por quê? Porque ele queria tanto agradar a Deus e aí ele fazia coisa demais e Deus falava: não, eu não mandei fazer isso, isso aí não é permitido fazer. Então, eu não vou me alongar nessa história porque ela é longa, mas ela não é toda a história da Bíblia é verdadeira, é real e é maravilhosa, é edificante para a nossa vida. Mas aí eu vou ler aqui o capítulo 17, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui para a gente ter uma ideia de como é essa história, né? Então ele começa assim: olha, Davi, né, deseja edificar o templo a Deus, mas Deus não permite. Então vamos lá. Sucedeu no capítulo 17, versículo 1. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi, que Natã era o profeta que conhecia muito bem Davi. Então Natã disse a Davi, no versículo 2, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Você já pensou? Quando você... Esse versículo aqui, olha, eu não estou com a caneta aqui, mas eu vou anotar esse versículo aqui, destacar ele como eu faço na minha Bíblia, porque pensa numa coisa, olha, eu vou ler de novo, e você grave isso no seu coração e entenda o que eu vou dizer depois. 1 Crônicas 17, versículo 2, certo? Davi queria construir um templo e Deus não quis, mas Davi chegou para o profeta Natã, né, e disse assim, eu vou ler do versículo 1. Sucedeu, vou ler novamente, que eu já li, né? Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Ele disse isso ao profeta Natã, e o profeta Natã disse então a Davi:
Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Então, essa palavra, pensa bem você ouvir isso de um profeta, que é um profeta ungido por Deus, né? E chegar para você e falar assim, ó, tudo que você tem no seu coração, faze porque Deus é contigo. Então, essa é uma palavra que eu tomo posse para mim na minha vida. Eu quero Deus comigo. Eu tenho buscado a Deus e quero buscar mais e mais. Porque você já pensou que maravilha você ouvir essa palavra? Tudo que você tem no seu coração, faça, porque Deus é contigo. Lá em Provérbios e Eclesiastes, a gente vê, tem tantas palavras lá, né, de Salomão, que fala assim, enganoso é o coração do homem. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Fala muitas coisas do coração, mas que nós temos que vigiar o nosso coração. O coração, quando fala, é a mente, não é o coração físico, né? É a mente. Mas nós temos que vigiar. Agora, aqui o profeta fala para Davi, tudo quanto tens no seu coração, faz-o, porque Deus é contigo. Porém, claro que, né, Deus conhece tudo e todas as coisas, e quem tratava direto com Natã era Deus. E Deus falava para Natã, e Natã falava para Davi o que Deus mandou falar. Então, o que acontecia? Natã sabia que Deus era com Davi. Até tem esse, eu comprei aqui, ó, essa almofadinha lá na cidade de Passa Quatro, né? E está escrito aqui, ó, Davi, significado do nome, o amado de Deus, porque a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi fez tanta coisa errada, fez tanto, né? Aí você fala, mas como que ele era segundo o coração de Deus se ele fazia? Porque Deus sabia que Davi fazia, mas ele se arrependia, ele não fazia para provocar Deus, ele fazia porque ele é um ser humano igual a mim, igual a você, e que nós podemos sim errar, não de propósito, querendo errar, mas às vezes nós queremos fazer tantas coisas para agradar a Deus e acabamos às vezes errando. Eu vejo muito isso, talvez você vê muito isso na internet, nas redes sociais, na televisão, pessoas que começam lá humildezinho, fazendo coisa e tal, daqui a pouco aí Deus vai abençoando, a pessoa vai, aí ele já começa a achar que pode fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, que é exatamente o que aconteceu com Davi, e aí Deus fala, não, eu não quero isso, não foi eu que mandei você fazer isso, então eu não quero, ele não vai fazer. Então, aí o que aconteceu? Quando o profeta Natã disse isso a Davi, olha, no versículo 2 de 1 Crônicas 17, Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas, no versículo 3 está escrito, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, o Senhor ouviu o que Natã falou a Davi, e na mesma noite ele chegou para Natã e falou, vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Bom, eu não vou ler mais, porque a história é muito interessante, é muito boa, até eu aconselho você, comece a conhecer mais a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece, fica mais fácil para nós nos aproximarmos de Deus e muito mais difícil para a gente ser enganado. Porque existem aí os falsos profetas, existem aquelas pessoas que só olham para as coisas erradas, então vem só para criticar, vai procurar defeito, vai procurar pelo e ovo, né? Vai procurar coisa onde não tem. Mas uma coisa é você falar algo quando você sabe, quando você conhece. Agora, quando você não sabe, a pessoa chega e fala para você, você fala, tá bom, amém, amém. Aí você está falando amém por um problema que você está trazendo para a sua vida. Por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus.
Então, está escrito aqui em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem que conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas nós temos que conhecer Jesus. Se você conhecer Jesus, você vai ser muito feliz, né? Mas tem que conhecer, entregar a vida a Jesus e buscar fazer aquilo que Ele manda. Então, a gente vê que existe hoje por aí pessoas que pensam, né? Pensam, se enganam, porque o coração é enganoso. E aí começam a falar e a fazer coisas que de repente não é aquilo que Deus quer. Como aconteceu aqui nesse capítulo 17 de 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no versículo 17. Então eu gostei demais desse texto, que está aqui no versículo 2, né, de 1 Crônicas 17, versículo 2. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Tá, mas logo que Deus, né, claro, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes eu paro para pensar, por quê? O que esse Deus todo-poderoso, tão grande, viu em mim para me amar tanto assim como Ele me ama? Ele é onipotente, Ele tem todo o poder nas mãos dEle, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que vai acontecer, Ele sabe até o que eu ainda não falei, Ele já sabe o que eu vou falar, o que eu não fiz, Ele sabe o que eu vou fazer, mas Ele sabe qual é a consequência disso que eu vou fazer. Então, se é uma coisa boa que vai agradar o coração dele, Ele até me ajuda a fazer. Mas se é uma coisa que não é do agrado dele, ele não é claro que ele não vai ajudar. Ele não vai ajudar e muitas vezes ele não permite que a gente faça para o nosso bem. Porque Deus, Ele ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele tem ciúmes de nós. Ele não quer que você, que eu, que a gente se prostre a outros deuses que não são deuses. Tem pessoas que se prostram a deuses que não são deuses. E tem inúmeras coisas para eu falar. Mas então, aqui, Deus vai e diz, Deus, na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi, meu servo. Imagine, olha, Deus fala: vai e dize a Davi, meu servo. Tá. Assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar. Então Deus fala: não precisei de casa, eu morei de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo, e eu não preciso disso, porque eu estou em todo lugar que eu quiser eu estou, e Ele tem todo o poder. Então, mas o que é importante? Então, o que é importante? Deus falou para Natã, né? Ou mandou Natã falar para Davi, que Deus morou de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Então, até aí Deus estava falando com Natã. Aí agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo,
de Israel, porém abati todos os teus inimigos também. Ok? E aí Deus faz uma promessa para Davi, dizendo que da família, da descendência de Davi, nunca vai faltar um rei em Israel. E aí foi o que aconteceu, Deus ungiu a Salomão, Salomão foi o rei de Israel, depois que Davi faleceu, e foi a descendência de Davi. Então, assim, o que eu acho que é importante para nós pensarmos juntos, que eu também preciso muito, é como é maravilhoso você ver um profeta, Natan, dizer para Davi, vai, faz o que tem no teu coração, porque Deus é contigo. Só que ele falou, por que o Natan falou isso? Porque ele via a vida que Davi tinha com Deus. Ele que trazia as mensagens de Deus para Davi. Então ele sabia. Davi falava, eu vou comprar uma bicicleta. Deus falava, vai lá, fala para ele comprar. Eu vou escrever um livro. Vai lá, fala para ele escrever um livro. Eu vou... Entendeu? Então, o Natan sabia que Deus era com Davi, porque o amado Davi, qual que é o significado do nome Davi? Davidão, hein? Amado de Deus, amado de Deus. E eu me sinto muito amado por Deus, porque só de eu estar aqui falando com você, só de eu estar aqui fazendo esse trabalho, essa obra que Deus colocou nas minhas mãos, no meu coração, para eu fazer, o coração é a minha mente, né? Para eu fazer, eu me sinto muito amado por Deus, muito abençoado por Deus, tenho a família que eu tenho os filhos, meus netos, meus irmãos, e tenho vocês que estão aí assistindo esse vídeo, vocês que se inscrevem no canal, vocês que compartilham, que deixam o like, que comenta, que faz para que nós possamos, não é para eu ter milhões e milhões, quem dera, se for a vontade de Deus, eu quero sim, mas para a glória de Deus e para alcançar muitas vidas que estão aí morrendo, indo para o inferno, sem ter conhecimento da palavra de Deus e sem ter a esperança de ter alguém que interceda por eles. Imagine você, eu orar por uma pessoa como você, que eu não conheço. Pode ser que eu te conheça, mas pode ser que eu não conheça. A probabilidade maior é de que eu não conheça você que está aí assistindo esse vídeo, porque esse vídeo é colocado no canal e vai para o mundo inteiro. Agora, o que é importante é que você saiba que Deus sempre, ponha isso na sua cabeça, no seu coração. Deus sempre levanta intercessores pela sua vida, pela minha vida. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa. Por isso que muitas pessoas sofrem, às vezes ficam revoltadas com Deus. Mas por que Deus permitiu? Por quê? Porque não tem porquê. Se tiver um porquê, porque você não busca a Deus? Por que você não entrega a sua vida a Deus? Você entrega a sua vida para um homem, você entrega a sua vida para uma mulher, você entrega a sua vida para coisas que não podem fazer nada por você, mas para Deus você, aceitar Jesus, esse negócio de aceitar Jesus, aí você fica sofrendo. O dia em que eu aceitei Jesus na minha vida consciente, não pela emoção, mas pela razão, a minha vida foi transformada e hoje eu vivo para a glória de Deus como gratidão a Ele, porque eu amo esse meu Deus, eu adoro a Ele. Eu adoro a Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele poderia nem ligar para mim, nem ligar para você, mas Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente simplesmente obedeça a palavra dEle. Aquilo que Ele manda, nós precisamos obedecer. Então, eu coloco para você, nessa hora, e nós vamos orar, mas que você reflita em tudo o que você ouviu e não é por acaso. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. Hoje eu conversei com um amigo, nós conversamos bastante. O Célio, que esse vídeo chegue até você e que você saiba que eu tenho consideração muito grande por você e que Deus também te ama, Deus te ama
Deus te ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama, Ele ama todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Mas em nome de Jesus, busque a Deus, entregue a sua vida a Ele e depois você vai ver o resultado. Você vai até escrever aí, escreva no canal. Davi, eu entreguei minha vida para Jesus. Davi, eu quero seguir esse Deus seu aí, que esse Deus é maravilhoso. Eu quero, enfim, escreva o que você quiser. E Deus vai te abençoar poderosamente. Ok? Então, Pai, em nome de Jesus, para encerrar essa gravação aqui, eu quero orar a oração que Jesus nos ensinou. E que o Senhor entre com a tua providência na vida de cada um que está aí assistindo esse vídeo. Entre com a providência na minha vida, porque eu sou teu Pai, e ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, a vencer todas as barreiras e todas as muralhas vão cair, porque o Senhor é comigo, Pai. Assim como o Senhor disse para Davi, que o Natan disse para Davi que o Senhor é contigo, eu tenho ouvido do Senhor mesmo, Pai. O Senhor dizer, vai que eu sou contigo. Em Josué 1,9, o Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. E aí vai por muitos outros livros e textos e palavras que o Senhor coloca promessas para nós possamos ter uma vida abundante. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do mal, porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a glória, a honra, a majestade, o domínio, o louvor e a adoração. Tudo é para louvor e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus eu me prostro diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu me prostro aqui porque o Senhor é o único digno do meu louvor, da minha adoração, a minha gratidão, Pai. Agradeço, Senhor, por tudo o Senhor tem feito por mim aqui e por todo esse tempo que eu passei aqui em Lorena, 6 anos praticamente vai fazer, e tive a oportunidade e o privilégio de conhecer muitas pessoas, de ser abençoado por muitas pessoas e ser bênção na vida de muitas pessoas também, Pai. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Pai, porque Tu és comigo, Pai. Obrigado, Senhor. Que maravilha a minha mãe ter escolhido esse nome para mim, que é maravilha a minha mãe ter consagrado a minha vida ao Senhor, e por isso hoje eu estou aqui, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Pai, maravilhoso Deus que o Senhor é, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém.